O Palmeiras de Abel, irmão, é sempre infernal de se enfrentar. É o time mais competitivo do Brasil nos últimos 3, 4 anos. Não tô nem falando em futebol apresentado, um futebol arte, é um futebol envolvente. Nada disso, nada disso. Muito longe de ser um futebol envolvente. Apesar de ter peças para praticar o futebol envolvente em alguns recortes de jogo. E o nome dele é Estevão. Temporadas atrás era Hendrick, que jogava muita bola aqui no Campeonato Brasileiro. Agora, o nome do garoto aí é Estevão, que hoje foi o craque da partida, melhor em campo disparado, sofreu o pênalti infantil cometido por Dieguinho, fez o gol no rebote do próprio pênalti dele desperdiçado, fez o segundo gol, um golaço que ele corta a marla e mete a bola no ângulo. Então, assim, a gente sabe que o Palmeiras tem peças que destoam positivamente em relação à média do futebol sul-americano. Não é nem só a média do futebol brasileiro, é a média do futebol sul-americano. Então, era natural que o Palmeiras se classificasse hoje contra o Ceará. E, mais uma vez, voltando à competitividade. Enfrentar o Palmeiras de Abel Ferreira é infernal. Mesmo o Palmeiras lá no Castelão não apresentando um grande futebol, poderia meter uns 3-0 no Castelão, que não seria nenhuma loucura. O Ceará criou uma chance clara lá no Castelão e o Palmeiras criou 3 chances claras. Fez um gol. 1-0, gol de cabeça de Gustavo Gomes. Quando faz o gol e se fecha, para tu transpor a barreira defensiva do Palmeiras, é quase que impossível. Ainda mais com o material humano do Ceará, que é Mugni, Pedro Raul, Galeano, Pedro Henrique, que assim, para times que brigam para não cair, é um time competitivo, beleza. Agora, em comparação a um Palmeiras, Flamengo, sei lá, São Paulo, Inter, times de primeiro escalão da Série A, para tu transpor a barreira desses times, tu tem que ter um material humano de mais qualidade. E tu tem que ser mais agressivo e mais arrojado. Coisa que o Ceará não fez nada disso hoje. O Ceará não teve uma finalização na barra durante toda a partida, tá? Então teve gol impedido de Pedro Henrique. Mas o gol estava impedido, gente. Não contabiliza como finalização na barra. Porque o lance estava invalidado pelo impedimento dele. Então não tem muito que... não teve o chute de Pedro Henrique. Não teve nada. O Ceará não criou nenhuma chance clara em toda a partida. O Ceará, em momento algum, ameaçou o gol de Everton. O Ceará não chegou, cara, praticamente com aquela chance clara, cristalina ou perigosa para colocar o Everton para fazer uma defesaça. Nada, absolutamente nada. O Palmeiras foi o senhor da partida durante todo o jogo. Teve o controle da posse, teve o controle territorial e teve o controle da classificação. Desde o primeiro minuto, o Ceará não ameaçou o Palmeiras em momento nenhum. E aí, voltando à competitividade. Cara, tu tá pegando o Palmeiras no Allianz Parque, que é infernal de ser batido. Tu tá atrás no placar, tendo que construir o resultado lá. Se tu sair para marcar pressão e para tentar fazer um jogo mais propositivo, o Palmeiras vai tentar te agredir nos contragolpes. Com o Estevão, com o Vitor Roque. É difícil, irmão. Com o Facundo Torres da vida. Meu patrão, não é mole não. O Palmeiras tem muita qualidade de grupo. Se tu ficar lá atrás, o Palmeiras vai te amassando. E quando tu passar em transição, tu vai ter que ser muito eficiente. Tu não pode cometer erros. Tu tem que marcar muito bem. Coisa que o Ceará não marcou hoje, cometeu muitos erros individuais, principalmente no segundo tempo, que resultaram em gols do Palmeiras, e tu vai ter que ser muito eficiente em transição. Coisa que o Ceará não teve nenhuma coisa nem outra. Não marcou muito bem e tomou 3 gols hoje lá no Allianz Parque, tá? Bom, no final das contas, o Ceará chegou no seu limite, tá, gente? Não tem muito mistério aqui nesse vídeo, não. Chegou no limite, irmão. É o Palmeiras no Allianz Parque. Não tem muito pra onde correr. Eu até achava que o Ceará ia competir um pouco mais no jogo de hoje. Eu achei que o Ceará ia dificultar mais a vida do Palmeiras. Que seria 1-0 pro Palmeiras chorado, ou 2-0. Não, acabou sendo 3-0. Poderia ser até um pouco mais no agregado, uns 5-0. Acho que traduziria ainda mais do que seria esse confronto aí. E detalhe, o Palmeiras está longe de ter praticado um futebol arte, um futebol envolvente. Mas marcou muito melhor do que o Ceará nos 2 jogos. E quando agrediu, ou na bola parada, ou nas jogadas em transição, conseguiu criar muito mais chances cristalinas cara a cara com o Fernando Miguel. E fez mais gols, acabou se classificando, classificação aí merecidíssima do Palmeiras para as oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, gente, vamos passar aqui os gols para vocês, análise rápida do jogo e estatística. Por falar em análise estatística, antes de abrir aqui esse vídeo, eu estava pesquisando se o Ceará tinha perdido algum jogo nessa temporada por mais de 1 gol de diferença. Pois bem, o Ceará não perdeu nenhum jogo nessa temporada, antes desse jogo do Palmeiras, né, lógico, por mais de 1 gol de diferença. As únicas derrotas do Ceará na temporada foi para o Palmeiras, por 1 gol de diferença, 1-0 no Castelão, para o Bahia, por 1-0 na Fonte Nova, para o Juventude, por 2-1 no Alfredo Jaconi, mas sempre ali por 1 gol de diferença, no máximo, eram as derrotas do Ceará. Dessa vez, o Palmeiras quebrou mais um tabu, entre aspas, na temporada, venceu do Ceará
por 3-0, por mais de 2 gols de diferença. É a pior derrota do Ceará na temporada, tá? Em relação ao placar. Enfim, é o Palmeiras, irmão, que inclusive quebrou o tabu do Ceará no Castelão depois de 25 jogos. O Ceará invicto, Série A, Copa do Brasil, Série B, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, 25 jogos no Castelão, /PV sem saber o que é perder. O Palmeiras foi lá e pum, quebrou o tabu. É foda, irmão. É o Palmeiras de Abel. É infernal, é chato mesmo, cara, de enfrentar. Inclusive, os jogos do Palmeiras dá sono. Hoje mesmo, em vários momentos, jogo meio sonolento, truncado, batalhado, muito faltoso, como foi lá no Castelão também, jogo modorrento e tal, mas o Palmeiras sempre com controle total e absoluto da partida. O Ceará, em momento nenhum, ameaçou a classificação do Palmeiras. Mas, meu patrão, não tem como. A tromba entrou forte e entrou a galope. Vamos trazer aqui a análise do jogo. Antes disso, o recado do Montenegro Cargas entrando em ação mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, gente, rapidamente aqui as escalações. O Palmeiras foi com Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Lucas Evangelista e Aníbal Moreno na volância, Felipe Anderson, Maurício, Vitor Roque e Estevão. Estevão teve avaliação 9.9 na partida, pô, surreal. 2 gols que ele marcou, 81 minutos jogados em campo, 4 finalizações na barra, 2 finalizações para fora, bizarro, assim, a nota dele 9.9, não é todo dia que a gente vê não, tá? Bom, e o Ceará colocou o Pedro Raul para ir no sacrifício, coitado, não sei nem se chutou uma bola na barra, não sei nem se tocou na bola direito. Ó, Pedro Raul não teve uma finalização, cara, na partida. Ó, nenhuma finalização no gol, nenhuma finalização para fora, nenhum chute bloqueado, um drible, mas nenhum certo. Ele basicamente deu 13 passes de 25 que tentou, 52% de aproveitamento. Cara, não fez nada, né, sendo bem sincero. Poucas ações na partida, pouco tocou na bola, pouco fez, só se desgastou aí nesse jogo. Mugni, Pedro Henrique Galeano, Fernando Sobral, Dieguinho, Matheus Bahia, William Machado, Marlon e Rafael Ramos. Concordo com a avaliação do SofaScore. Para mim, o pior em campo hoje foi Marlon, do Ceará, não fez um bom jogo. Ninguém fez um bom jogo. Dieguinho vacilou, comprometeu também, fez um pênalti infantil em Estevão, num momento que o jogo estava 0-0 e que o Palmeiras não estava avassalador na partida, mas tinha um controle, mas era 0-0. O Ceará poderia achar um golzinho e levar o jogo para os pênaltis, mas não rolou, né? Bom, primeiro tempo, rapidamente, gente. Não tem muito mistério, não. Palmeiras com controle da posse, 68-32, 9-13 finalizações para o Palmeiras. Fernando Miguel teve que fazer 2 defesas. O Ceará não ameaçou em momento nenhum o Palmeiras em transição, em bola parada, em nada, em momento nenhum. O Palmeiras criou 2 boas chances ali, com a jogadinha de Maurício, tabelando ali na direita, ele acha um passe para Mike entra na grande área, cara a cara com o Fernando Miguel, ao invés de ele chutar, ele toca para trás. Aí o cruzamento sai errado, um bate-rebate, não dá em nada. Outra boa chance do Palmeiras, agora pela esquerda. Estevão faz uma jogadaça, dá um chapéu espetacular em Fabiano Souza, corta para dentro, acha uma tabelinha com o Maurício. Maurício foi muito bem no primeiro tempo, bem participativo. Maurício devolve em Estevão, ele entra na grande área, cara a cara com o Fernando Miguel, finaliza e Fernando Miguel faz uma boa defesa. Vem o segundo tempo e assim, mais uma vez, o primeiro tempo, na maior parte dele, chato, sonolento, aquele jogo típico de Palmeiras que tem um controle da posse, mas não amassa o adversário, não cria inúmeras oportunidades, mas está ali um pouco melhor, criando um pouco mais, chegando em bola parada. Teve a cabeçada de Gustavo Gomes que a bola raspou a trave, não a cobrança de falta, então é muito jogo do detalhe. E aí vem os detalhes no segundo tempo. No segundo tempo, Dieguinho comete um pênalti infantil em Estevão, na pequena área. Ele deveria proteger melhor a bola, ele não protege bem. Estevão inteligentemente se desvia dele, dá o tapinha na bola, tem claramente a falta de Dieguinho no tornozelo de Estevão, ele dá aquela cravada, Estevão cai porque foi falta, tinha que cair, pênalti, e aí no pênalti, meu amigo, ele perde. Ele perde o pênalti, mas ele converte no rebote, tá? Fernando Miguel faz a defesa, foi muito bem na defesa, só que o rebote é nos pés de Estevão, na pequena área, sem goleiro, Estevão faz 1-0 para o Palmeiras. E é o tal do detalhe, Dieguinho vacilou, Estevão foi lá e matou. O 2-0, aqui uma jogada do Palmeiras em transição, Estevão, no mano a mano com Marlon, meu amigo, Estevão é muito mais rápido e técnico. Ele pedala, corta para a esquerda e finaliza no ângulo
fazendo 2-0 para o Palmeiras. Aqui acabou o jogo, aqui acabou a classificação, não tem muito mais o que enrolar. 2-0 Palmeiras, acabou o jogo, irmão. Tem muito mais mistério, não. E Estevão comandando as ações da equipe. Melhor em campo disparado. E o jogo já estava acabado, o Ceará até tenta esboçar uma reação ali, mas não faz nada, como já não estava fazendo em todo o jogo. E saiu 3-0 com o Flaco Lopes, já na reta final do segundo tempo, com o lançamento de Mike. E aí é o tal do detalhe. No detalhe, mais uma vez, erros individuais do Ceará na marcação. Marlon espana a bola para cima, ó. Lançamento de Mike errado e Marlon espana a bola para cima. Flaco Lopes domina, gira e finaliza para fazer o 3-0. Bom, 4-0 no agregado, classificação justa do Palmeiras e merecida. Agora, rumo às oitavas de final aí para o Palmeiras e o Ceará, foco na Série A e na Copa do Nordeste, que ainda são as duas competições para o Ceará disputar. De certo modo, analisando do prisma da Série A, para não desviar muito foco em outras competições, foi, entre aspas, ok a eliminação do Ceará. Bom, é porque utilizar um aspas bom para uma eliminação de uma Copa do Brasil, sendo que é uma premiação muito rentável financeiramente, é uma aspas até um pouco pesada demais. Mas assim, diante de todo um contexto, foi bom para o Ceará, cara. Foca só na Série A, para não ficar desviando o foco em Copa do Brasil e ficar perdendo pontos aí, perdendo ponto besta. Aí poderia desgastar mais Pedro Raul hoje, que talvez desgastou, né? Será que ele vai poder jogar 100% o próximo jogo na Série A? Não sei. Será que ele não teve um desgaste ali a mais do que deveria por ter jogado o jogo de hoje? Não faço a menor ideia. Então, foca tudo na Série A. O Ceará não tem garantia nenhuma que vai permanecer na Série A. Apesar de ser o melhor nesse momento, está bem classificado lá na quinta colocação, o campeonato ainda tem 29 rodadas para ser disputadas. E a gente já viu vários times que começou bem, como o Ceará começou, e depois degringolar e afundar para a zona do rebaixamento. E mais uma vez, o primeiro turno do Ceará era para criar gordura. E o Ceará está criando essa gordura. Mas ainda tem muitos jogos. Tem Atlético Mineiro, tem Botafogo na sequência, Fluminense fora, tem o Clássico Rei, tem o Corinthians, tem o Inter. Então, a sequência pesada mesmo para o Ceará vai começar agora, na Série A. Começou a sequência pesada do Ceará na Série A, a partir do próximo final de semana contra o Atlético Mineiro. E aí, vamos ver como é que vai ser a resposta do time, né? Se o time vai conseguir aquela estabilidade ali no G10, G12, ou se vai despencar para até voltar de novo a ficar flertando com a zona do rebaixamento. Que, na minha opinião, é a tendência, de certo modo, a queda de posições na tabela, para ficar ali em 10º, 11º, segundo, terceiro, daqui para o final do primeiro turno. Criar essa gordurinha para queimar no segundo e permanecer na Série A ali, porque a gente sabe que o elenco do Ceará é limitadíssimo, tem que se reforçar bem no meio da janela, senão corre risco de cair sim para a Série B, mas, enfim, isso aqui é só futurologia, ainda tem muita coisa para rolar. O Ceará pode continuar conseguindo bons resultados na Série A em casa, vai jogar o próximo jogo em casa no Castelão com o apoio do seu torcedor, contra o Atlético Mineiro, que não é um time muito confiável, mas ainda assim é um Atlético Mineiro que tem muito mais time. Enfim, cara, aguardar. Enquanto isso, o Palmeiras vai atropelando todo mundo, 7 vitórias consecutivas, líder da Série A, classificado na Libertadores, na Copa do Brasil. É o Palmeiras, né, irmão de Abel? É foda, irmão. Não é mole, não. Bom, tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações. Valeu, gente.